Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, na aula de hoje, nós vamos continuar nossa discussão sobre renascimento cultural. Na última aula nós falamos bastante coisa sobre o assunto, vimos que o renascimento cultural enquanto corrente e movimento artístico, filosófico, literário, surge ali na transição da Idade Média para a Idade Moderna e é fruto justamente desta modificação, desta ascensão da sociedade com base no crescimento da classe burguesa, certo? Então as tendências artísticas também serão modificadas por conta disso. Vamos começar a aula de hoje então citando aqui um dos grandes pintores renascentistas, que é Caravaggio, né? Com Caravaggio aqui um retrato dele, né? De um outro artista, Otávio Leone. Mas aqui nós temos dois quadros de Caravaggio bastante famosos. O primeiro aí, a ceia na casa de Emaús, que representa... Lembra que eu falei para vocês que boa parte das cenas que eram representadas nas obras artísticas, né, nas pinturas renascentistas, provém das histórias bíblicas. Então, essa aqui é uma cena bíblica, né? No momento em que Jesus ceia com os discípulos após a ressurreição em Emaús, no caminho para Emaús. E o outro exemplo aqui é São Mateus e o anjo, no momento em que São Mateus estaria escrevendo o Evangelho segundo São Mateus. E há várias outras obras de Caravaggio, tem uma dele muito famosa, da cabeça de João Batista numa bandeja, que também representa aquela história bíblica da morte de João Batista. E as obras de Caravaggio chamam a atenção. Caravaggio é bastante inovador nesse sentido, porque ele, nas suas obras, retrata histórias bíblicas numa atmosfera bastante sombria, um tanto quanto perturbadora. Isso é perceptível na feição, né, das pessoas que são representadas. Então essa é uma grande contribuição, digamos assim, uma grande peculiaridade de Caravaggio em relação ao restante dos artistas deste período. Agora falando aqui do nome mais lembrado, o nome mais lembrado do Renascimento, Leonardo da Vinci. Uma curiosidade, né? As tartarugas ninjas que vocês devem conhecer têm os seus nomes baseados nos grandes pintores renascentistas. Rafael de Sanzio, Donatello, né, um outro artista do período renascentista, Leonardo da Vinci. Enfim, são homenagens aí que fizeram os criadores deste desenho para os antigos pintores renascentistas e artistas renascentistas. Bom, falando então de Leonardo da Vinci foi aí um dos mais notáveis pintores do Renascimento e com certeza ele é lembrado como o grande gênio do período. Por que ele é lembrado como o grande gênio desse período? Porque ele não era só pintor. Leonardo da Vinci também, além de pintor, também era anatomista, estudava o corpo humano, era engenheiro, matemático, inclusive o protótipo do que veio a ser o helicóptero e a bicicleta foram desenvolvidos por Leonardo da Vinci. Então você vê o quanto o cara era um gênio. Músico, também era músico, naturalista, arquiteto, escultor, também fazia esculturas, ou seja, o cara fazia de tudo um pouco e fazia tudo muito bem. Então Leonardo da Vinci é lembrado aí, sem dúvidas, como o grande gênio do período renascentista. É de autoria de Leonardo da Vinci, talvez as duas obras mais conhecidas do período renascentista, que são essas que eu vou mostrar aqui para vocês agora. A primeira delas, um quadro bastante famoso renascentista, a Última Ceia de Cristo, em que nós temos aqui a representação daquela que foi a última refeição de Jesus antes de ser crucificado, naquela quinta-feira da Paixão. Aqui nós temos então a mesa onde Jesus estava com os 12 apóstolos, com os 12 discípulos de Jesus. Lembrem que eu falei para vocês que, com base naquelas características que nós temos no Renascimento, antropocentrismo, humanismo, racionalismo, a preocupação com o uso da razão e com os estudos da razão fizeram com que, conforme eu também já disse, a representação dos corpos e do espaço fosse o mais perfeito possível.
E isso é perceptível nessa imagem do Leonardo da Vinci, nessa pintura do Leonardo da Vinci. Por quê? Quando nós analisamos aqui este espaço representado, quando você olha aqui atrás, você vê 3 janelas. E ao analisar essa janela, é possível perceber uma paisagem atrás. Além do mais, você consegue perceber aqui no campo de visão da imagem retratada, da pintura retratada, uma profundidade do ambiente. É possível ver as paredes numa perspectiva tridimensional. Isso aqui é o uso da perspectiva, né, que vai ser grandemente utilizada pelo Renascimento e que só foi possível mediante os estudos matemáticos. Ou seja, quando você olha artes mais antigas, lá do período feudal, do período renascentista, desculpa, do período medieval, feudal, não é possível perceber este espaço, essa profundidade do espaço, esse aspecto tridimensional. Isso aqui é uma inovação do Renascimento. Olha como que o Renascimento modificou a maneira como se retrata, trouxe mais perfeição, trouxe mais verossimilhança, não é? Então nós vemos aqui os corpos, né, numa perspectiva bastante real, né? E além disso nós temos uma noção do espaço no campo de visão do espectador, né, de nós que estamos analisando aqui a imagem, a pintura, que é uma grande inovação do período renascentista, essa profundidade no campo de representação, nas telas, certo? E a outra grande, né, aí sim, a mais famosa pintura do Renascimento, que vocês com certeza já viram, essa pintura originalmente hoje está exposta no Museu do Louvre, em Paris, que é a Mona Lisa, Gioconda, do Leonardo da Vinci. E também nós vemos aqui uma perfeição na representação do corpo, né, do corpo humano aqui da Mona Lisa. Vemos também uma dimensão de profundidade, né, por causa da paisagem retratada aqui atrás. E o que mais chama a atenção é o famoso sorriso da Mona Lisa, né? Por quê? Porque nós temos aqui uma incógnita. A gente não sabe qual o sentimento que a Mona Lisa está exprimindo aqui. A gente não sabe se é felicidade, a gente não sabe se é indiferença, se é alegria, se é tristeza. E também conforme a gente muda o nosso campo de visão, parece que ela está sempre olhando para a gente. Enfim, somente um grande gênio para retratar uma obra dessa maneira, né? E por isso que foi tão inovadora a arte renascentista e a arte do Leonardo da Vinci, tá bom? E aí nós temos o Renascimento dividido em fases. Ele surgiu no século XIV, então a primeira fase do Renascimento é o chamado Trecento, né, que foi justamente no século XIV, nos anos 1300, século XIV, por isso Trecento. Aqui nós temos uma imagem de Giotto, né, um pintor renascentista, que é o nascimento de Cristo, a cena de um presépio, né, o nascimento de Cristo representado. Então, no século XIV, essa fase, o Trecento, né, manifesta-se predominantemente na Itália. Lembrem que o berço do Renascimento é a Itália, sobretudo a cidade de Florença, né, capital das artes, que nós já vimos. Mais especificamente na cidade de Florença, que era um polo político, econômico e cultural da região. Os mecenas, né, que nós já estudamos também. Lembrem vocês também que o Renascimento cultural ele vem de carona com o renascimento comercial. Então os grandes burgueses eram os financiadores, os mecenas, e eles estavam em sua maioria na Itália, por isso que a princípio o Renascimento estava restrito à região italiana. Aí nós temos Giotto, Boccaccio, Francesco Petrarca, né, que era um literato, um autor, um poeta. Lembrando que o Renascimento também estava na literatura. E aí depois vão ter nomes como Shakespeare, não na Itália, mas na Inglaterra, um pouco depois, que também é fruto do Renascimento, né? Aqui nós temos o Boccaccio e o Petrarca, que são representantes do Renascimento literário também na região italiana. Nessa fase do Trecento, anos 1300, século XIV, e depois nós temos o Quattrocento, né? Que aí já é no século XV, né, nos anos 1400. E aí nós temos o autorretrato do Leonardo da Vinci. Grandes nomes como Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Rafael de Sanzio, Michelangelo, né,
que já estão ali atuando, e esse aqui é o ápice, é o auge do Renascimento, tá? E aí ele está também espalhado, sobretudo na Itália, mas ele já está se espalhando essa tendência pela Europa, né? E aí nós temos aí o trio sagrado, né, para o Renascimento, utilizando várias técnicas, como por exemplo o maneirismo, que vocês devem ter estudado na disciplina de artes, ou vão estudar, que é o Botticelli, o Leonardo da Vinci, o Rafael, né, e Michelangelo aí, como sendo os grandes nomes, né? Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo é que são considerados aí os três principais nomes, tá? Leonardo, Rafael e Michelangelo, tá certo? E aí a última fase, que é o Cinquecento, né? Então nessa fase o Renascimento ele se espalha pela Europa inteira, ele não fica mais só na Itália, né? Então nesse período nós temos manifestações do período da Contra-Reforma, que nós vamos estudar no próximo conteúdo, ainda nesse capítulo, tá? Que era o estilo oficial da igreja. Enfim, é só pra gente ter uma espécie de análise cronológica, né? Linear destes acontecimentos, dessas fases. 300, 400, 500, tá? Aqui um exemplo da cúpula, de uma questão arquitetônica, uma tendência arquitetônica, a cúpula, né, da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália, que era a capital das artes, né, como a gente já estudou. Aqui, o primeiro quadro que eu mostrei para vocês lá nessa primeira aula desse capítulo, que é um quadro do Rafael, a Escola de Atenas. Lembrem que o Renascimento é um renascimento, é uma releitura, é uma influência também da arte greco-romana. Portanto, a filosofia grega também seria representada. Aqui no centro nós temos a representação de Platão e Aristóteles, certo? E um detalhe interessante, quando a gente vai estudar filosofia grega, quando a gente analisa o pensamento platônico, o pensamento aristotélico, a gente vê o foco diferente entre os dois. Apesar de que Aristóteles era discípulo de Platão e ambos eram discípulos de Sócrates, mas eles tinham visões diferentes de representação. Isso é só um detalhe, né? Platão, ele desenvolveu uma tese, né, que era o chamado mundo das ideias. O que era o mundo das ideias? Era um mundo arquetípico, era um mundo ideal, era um mundo perfeito, e era um mundo que não estava aqui onde nós estamos. É como se esse mundo que nós estamos, o mundo material, fosse um simulacro, fosse uma representação, uma cópia, digamos assim, não uma cópia, mas um espelho do que é um mundo perfeito e ideal. Por isso que quando você olha aqui, nesta obra, Platão está apontando para cima, né? Rafael fez com que Platão, nessa representação, apontasse para cima, evidenciando esse pensamento platônico no mundo das ideias. E Aristóteles aponta para frente, porque Aristóteles tinha outra visão. Ele acreditava que o que importa é este mundo etéreo, este mundo material, né, da matéria, esse mundo perecível. Para ele, esse era o mais importante. Então, eles tinham essa pequena divergência de foco, né, em sua filosofia. E aqui estão vários outros filósofos gregos, certo? Representados aqui. Bom, lembrando também que o Renascimento representou uma enorme mudança no pensamento científico da época, né? Nós tínhamos, como eu já disse, né, a importância que foi dada à ciência, ao pensamento, à razão. Por isso que nós mudamos, né, o foco do período feudal, que era o teocentrismo, para o antropocentrismo. E um dos grandes nomes da ciência deste período é o físico e astrônomo italiano Galileu Galilei, que você já deve ter ouvido falar. Galileu Galilei foi importantíssimo porque ele questionou, com base em suas análises, seus estudos, ele questionou a tese que a gente chama de geocentrismo, que era a tese que a igreja dizia ser a correta. Inclusive, quem fosse contra a igreja nesse período era considerado um herético, estava cometendo uma heresia, ou seja, um pensamento, uma ideia contrária ao pensamento da igreja, portanto considerado um pecado, um crime. E Galileu Galilei contrariou essa tese do geocentrismo e trouxe, né, a ideia do heliocentrismo. Então o geocentrismo era a Terra que estava no centro. O heliocentrismo é o Sol que está no centro. Geo, Terra. Hélio, Sol. Então,
o Galileu Galilei disse, não, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Aí hoje a gente fala, pô, professor, isso é muito fácil, todo mundo sabe disso. Mas foi Galileu Galilei e outros teóricos como Giordano Bruno, né, como Nicolau Copérnico, que chegaram a essa conclusão com base em suas análises, né? Então, ele se negou, Galileu Galilei, ele se negou a se retratar, a Igreja de Roma, a Ordem de Roma, a Igreja Católica falou que ele deveria se retratar, porque senão ele estava cometendo um pecado, ele estava cometendo uma heresia. No próximo conteúdo que a gente vai estudar a Reforma Protestante, a gente vai entender isso melhor, essa questão das heresias. E aí, por isso, como ele se negou a se retratar, ele foi sentenciado à prisão perpétua, né? A prisão até a morte. Bom, aqui um quadro que eu já analisei com vocês, do Sandro Botticelli, O Nascimento da Vênus. Além da influência cristã no período renascentista dos temas bíblicos, nós tínhamos uma influência da filosofia, da mitologia, inclusive greco-romana, que é um exemplo aqui. Alegoria da Primavera, um outro quadro bastante famoso do período renascentista, que evoca aí a importância que se dava também à natureza. Um dos princípios do Renascimento também era o naturalismo, né? As cenas da natureza que eram retratadas, representadas. Uma obra que eu já analisei com vocês, A Última Ceia, bastante famosa, do Leonardo da Vinci. O Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano é um estudo anatômico do Leonardo da Vinci. Lembra que o Leonardo da Vinci, para além de ser pintor, escultor, ele também era matemático, anatomista, ele também estudou o corpo humano, né? Este estudo se chama O Homem Vitruviano, a Mona Lisa, bastante famosa. O Casamento da Virgem, um outro quadro famoso. E o Renascimento fora da Itália, nós temos outros nomes, como o Hieronymus Bosch, né, que era um outro pintor que não era italiano e que se influenciou pelo Renascimento. E Peter Bruegel, né, também. Enfim, temos vários outros pintores que estão fora da Península Itálica, sobretudo no período do Cinquecento, que é quando o Renascimento se espalhou para além da Península Itálica. Tá certo? Então, gente, olha só quanta coisa a gente tem, a riqueza que a gente tem ao estudar o Renascimento, né? Porque o Renascimento ele modificou o pensamento da sociedade europeia na virada do período feudal, do período medieval, para o período que a gente chama de moderno, Idade Moderna. Tá? Então o Renascimento trouxe essa mudança de foco, a passagem do teocentrismo para o antropocentrismo, essas novas tendências artísticas que vão ser representadas nas obras destes grandes pintores, enfim, todo um universo, né, de conhecimento, de riqueza de detalhes que a gente tem neste período, tá certo? Espero que vocês tenham gostado de aprender mais sobre o Renascimento. Qualquer dúvida, estou à disposição. E o nosso próximo conteúdo, que está nesse mesmo capítulo, é muito importante, que é a Reforma Protestante, século XVI. Beleza? Nos vemos por aí. Um abraço para você.